Oi! Nesse módulo você vai aprender quais são os materiais necessários para a gente confeccionar nossas peças em crochê, mas principalmente para a gente confeccionar nossas peças de amigurumi. Então, se você é iniciante e não faz ideia dos materiais que são necessários para a gente iniciar essa nova arte, acompanhe esse vídeo. Eu vou apresentar vários materiais aqui, mas você não necessariamente precisa adquirir todos de uma só vez. Então eu aconselho que você vá adquirindo conforme a sua necessidade, tá? Mas em cada receita que você deseja reproduzir, eu coloco todos os materiais necessários nela. Então assim fica um pouco mais fácil. Então vamos começar a falar um pouquinho sobre as agulhas. Elas são facilmente identificáveis porque elas possuem um ganchinho na sua ponta que servem pra gente puxar as alcinhas e formar o nosso pontinho em crochê. Você vai encontrar diversos tamanhos de agulha e também você vai encontrar uma grande variedade de materiais com as quais essas agulhas são confeccionadas, tá? Então a gente encontra de plástico, de bambu, de alumínio, de borracha. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas. A mais comum que você vai encontrar por aí é essa aqui, de alumínio. Ela possui esse cabinho mais fino. Ela funciona muito bem também e inclusive ela foi a primeira agulha da minha vida e eu passei grande parte da minha vida fazendo com ela e até hoje ela é meu xodó e até hoje ela me proporciona resultados super legais. Existe também um material que muita gente fala que é bastante indicado para iniciantes, mas eu, para ser sincera, eu nunca tive contato com essa agulha e indicam bastante para iniciantes porque ela é uma agulha leve, é a agulha de bambu, ela é uma agulha leve e ágil, te proporciona maior agilidade na hora de confeccionar sua peça. Então pode ser também uma boa opção para você que está começando, só que eu nunca tive experiência com essa agulha. E tem também essas aqui com o cabo, só o cabo de bambu. Ó. Que ela foi desenvolvida, foi pensada ergonomicamente para ser mais anatômica para sua mão. Então ela proporciona um pouquinho mais de conforto e cansa menos. Então ela também é muito fácil de encontrar em qualquer armarinho por aí. Outro tipo de agulha que também é super fácil de você encontrar em vários armarinhos é essa de cabo emborrachado, que além de serem lindas e estilosas, né, porque a gente encontra de diversas cores, a gente também percebe que ela tem uma boa pega. Ela foi desenvolvida para ser uma agulha econômica, porém que ajuste bem a sua mão. Então esse cabinho de alumínio aqui não costuma oxidar, então desliza facilmente. E também a gente tem as agulhas estrangeiras, que não são tão fáceis de encontrar, porém são desejadas por artesãos do mundo inteiro. Então eu tenho aqui o exemplo de uma, que é a Clover Soft, tá? Ó, Clover Soft. Ela foi desenvolvida para artesãs que querem ter conforto e qualidade de acabamento. Uma agulha confeccionada em alumínio, que não oxida, e plástico, o que deixa o cabinho dela super leve. Então ela foi desenvolvida para evitar a fadiga do artesão. Então ela é uma agulha extremamente confortável, sem falar nesse cabinho que é o ganchinho, ele é mais alongado para você ter uma laçada muito mais firme e precisa. Outra agulha estrangeira também é a Tulip, que ela tem a ponta de alumínio que não oxida e o cabo emborrachado e também é grande e queridinha entre as artesãs. Então é isso, são todas as agulhas que fazem parte do meu universo e para concluir eu vou falar ainda sobre esta minha agulha que até hoje eu uso, por mais que tenha sido a minha primeira, foi a primeira que eu me adaptei e também por mais que ela não tenha sido criada com muitos pontos positivos ergonomicamente falando, é até hoje a que eu mais utilizo porque foi com ela que eu aprendi e com ela que eu me adaptei. Então todos os meus trabalhos mais legais,
Tudo que eu vou fazer com barroco eu faço com ela, porque eu me sinto feliz estando com ela. Ela me deixa confortável. Então, a grande conclusão de tudo isso é que todas essas agulhas que eu te falei, não importa material, não importa como que foram desenvolvidas, o que importa no final é que você se adapte a elas, que elas te tragam conforto, independente de qual material ela tenha sido feito. Então, prove a sua agulha, experimente, comece com igual a minha, ou comece com a Clover ou a Tulip, que são grandes agulhas, então cabe a você se sentir confortável com a sua agulha. E agora a gente vai aprender um pouco sobre o tamanho dessas agulhas, tá? Eu tenho aqui as 4 agulhas que eu considero mais utilizadas, não sei se dá pra enxergar aqui, no universo de amigurumi e até mesmo do crochê, tá? O que a gente tem aqui? A gente tem a 2 milímetros, a 2,5, a 3 e a 3,5. Geralmente são essas que eu mais uso. Então, menor para espessuras de linhas menores, maior para espessuras maiores. Mas também a gente encontra no mercado várias maiores assim. Exemplo, essa aqui é 5 milímetros, que a gente usa para fazer peças bem maiores do que a gente está acostumado. Então essa aqui eu quase não uso. Mas se você quiser confeccionar um maxi amigurumi, você vai escolher uma linha de espessura grossa que permita que você use este tamanho de agulha. Então, para trabalhos menores, agulhas menores, para trabalhos maiores, agulhas maiores. Para você que está começando agora, eu recomendo que você tenha 3 números de agulha em mãos, que são essas daqui, ó. Não está focando, pronto. 2,5, 3 e 3,5 são as que a gente mais usa para confeccionar amigurumis. Então, se você puder adquirir essas 3 numerações já, para começar, estará perfeito. E se você ainda se sente um pouco perdida em relação à numeração da sua agulha, exemplo, comprei uma linha e não sei qual agulha eu vou usar para essa linha, por mais que eu indique na receita, você quer ter essa autonomia de saber qual agulha será legal para aquele tipo de linha que você escolheu. Nas embalagens das linhas que a gente compra, sempre vem uma sugestão aqui, tá? Ó, agulhinha de crochê, aqui sugere de 2 a 4 milímetros. Eu recomendo que você pegue sempre o número mais baixinho, a agulha menor, que para amigurumi, quanto menor a agulha, mais fechadinho o nosso ponto fica, porém ele tem que ser confortável para fazer as laçadinhas. Então, nesse caso aqui, eu acho que eu escolheria essa aqui, é a Amigurumi Soft, depois eu vou falar um pouco mais sobre as linhas. Nesse caso, eu escolheria entre 2 a 3 milímetros e não pegaria 4, tá? Agora, entrando um pouco no universo de linhas, hoje em dia a gente encontra várias opções, tanto de espessura quanto de material. Tem muitas linhas que são feitas de fibra animal, também a gente encontra de fibra sintética e tem aquelas que a gente encontra também com os dois materiais misturados. Há também as linhas 100% algodão, que são fortemente recomendados para confecção de produtos infantis. Por quê? Porque uma linha 100% algodão, ele é um material anti-alérgico, por isso que nesse caso ele é muito utilizado. A espessura da linha que você escolher é o que vai determinar no final o resultado do seu trabalho, tanto em peso quanto em tamanho. Para a confecção de amigurumi, a gente já está acostumado a utilizar uma espessura média de linha e os materiais geralmente variam entre acrílico e algodão. Se o seu desejo for confeccionar uma peça pequena, mais delicada, eu recomendo 3 tipos de linha. A primeira é a amigurumi. A composição dela, deixa eu achar aqui, a composição dela é 100% algodão. Você também tem a opção, fica um pouquinho maior que a amigurumi normal, essa amigurumi soft, tá? A composição dela é
55% acrílico e 45% algodão. Também é uma linha que eu recomendo muito. E a Balloon Amigo da Pinguim, que tem a confecção 58% 58% algodão e 42% acrílico. Essas eu recomendo pra gente fazer amigurumis mais delicados. Agora, se o seu desejo é fazer um bichinho um pouquinho maior utilizando a mesma receita, você pode optar pela Barroco Max Color. Ela é uma linha 100% algodão. E, na minha opinião, é uma linha que eu amo trabalhar. Então, essas são todas as que eu mais uso. Então, há diversos tipos de linhas e suas peculiaridades, né? Por exemplo, a Barroco, por ela ser 100% algodão, ela é um pouco mais pesada, ela é mais quente. A acrílico, ela é um pouquinho mais elástica, é bem mais leve, então cada uma tem suas características. Mas fica tranquilo que em cada receita de amigurumi que eu fizer, eu vou especificar quais são essas linhas e para que elas serão usadas. E tem também, sem encerrar e falar dessa linha, tem aquelas peludinhas também, tem as de veludo, que eu não vou entrar tanto nesse assunto, que ele é um assunto mais avançado, mas só para você ter noção da variedade, a grande variedade que a gente encontra de tipos de linha. Outra curiosidade interessante nesse universo de linhas é que, se a gente reparar aqui na embalagem da amigurumi que eu mostrei, a gente encontra algodão mercerizado. E aqui na Barroco a gente não encontra essa informação de mercerizado, tá? É só 100% algodão. E o que acontece? Tem muita diferença entre elas. As linhas mercerizadas, elas sofrem um processo de tratamento que deixam esse fio mais forte, mais rígido, mais protegido. Então, isso resulta numa linha mais brilhosa. A gente repara, a amigurumi é um pouco mais brilhosa e ela é um pouco menos macia. Então, o seu trabalho ele fica um pouco mais rígido, não que fique feio. Tem gente que gosta muito desse brilho e tem gente que gosta muito de fazer esse trabalho mais rígidozinho, mais durinho. Isso não é um defeito, é só uma curiosidade sobre esse tratamento que a linha recebe. E no caso da Barroco, que é feita 100% algodão e não é mercerizado, ele não passa por esse tratamento de mercerização. Então, ele não tem esta camada, essa capa dura, que deixa o fio mais rígido. Então, ele te proporciona um trabalho mais fofinho, sem brilho. Então, ao toque ele é mais gostoso e visualmente ele parece mais fofinho do que o trabalho que foi feito com uma linha mercerizada. Então, agora saindo de um assunto super complexo, que é o universo de linhas, que eu amo falar sobre esse assunto, a gente vai entrar pro assunto de tesoura, que não tem segredo, não tem muito o que explicar. Porque se você for mãe, você pode optar por uma tesoura sem ponta, que assim a gente garante a segurança dos nossos pequenos, mas também você pode optar por vários outros tipos de tesoura, fica a seu gosto, e ela só precisa ser minimamente afiada. Outro material que a gente usa muito para confeccionar os nossos bichinhos são as agulhas de tapeçaria, que eu chamo de agulha de tapeceiro. Eu tenho duas opções aqui que são as que eu mais uso. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu segurar no meio, ó. Elas têm uma ponta extremamente discreta. São consideradas agulhas sem ponta, porém elas possuem essa entradinha aqui. Ó, essa entradinha é bem grossinha pra gente inserir nossas linhas de espessuras grossas. Mas também essa mais fina aqui ainda possui uma entrada, uma entrada bem bacana pra gente inserir nossas linhas grossinhas também. Então, aconselho que a gente tenha esses dois tipos de agulha de tapeceiro. São eles que eu utilizo
aqui para desenvolver nossas peças. Bundinha com entradinha boa pra linha e sem ponta pra gente não enroscar nos nossos bichinhos. Outra coisa também muito importante de citar são os marcadores de carreira. Aqui eu tenho esse modelinho. Não sei se tá dando pra enxergar. Ó. Como a gente trabalha todas as nossas carreirinhas em aspiral, o nosso trabalho de amigurumi ele é desenvolvido em aspiral, a gente não tem início e fim. Então é necessário que a gente marque com esse marcadorzinho. Assim a gente não se perde, a gente consegue acompanhar qual volta a gente acabou de fazer. Só que você não precisa necessariamente ter um desse próprio de amigurumi. Você pode marcar com um pedacinho de linha, e eu vou ensinar como a gente vai fazer isso. Você pode marcar também com clips. O importante é você marcar para que você não se perca no seu trabalho. Esses marcadores você encontra tanto a unidade quanto em pacote com várias unidades. Porém, não se preocupe, pode usar a sua linha, até porque eu já comprei uma infinidade desses no começo e eles são igual Xuxinha. Os duendes catam eles e nunca mais devolvem. Então, pode usar a linha que é muito mais fácil. Um material indispensável na hora de a gente confeccionar os nossos amigurumis é a fibra de poliéster, fibra acrílica. Ela é muito recomendada porque ela não atrai traças, não atrai ácaros e ela é anti-alérgica. Você até poderia teoricamente encher o seu bichinho com outros materiais, restos de linha, papelão, restos de travesseiro, mas eu não recomendo na prática, porque você não consegue, primeiro porque não é recomendado, segundo você não consegue moldar os seus bichinhos, eles não criam uma forma legal. Então, o mais indicado é o enchimento de fibra acrílica. E uma marca muito recomendada é a marca Santa Fé. Ela é uma fibra super leve e macia. Outra coisa, sempre é legal você ter em mãos qualquer instrumento de medida, tá? Seja uma régua, seja uma fita métrica, seja qualquer coisa que meça para você os centímetros das peças que você está confeccionando. Acho bem legal a gente ter isso para acompanhar. E agora, por último, mas não menos importante, eu vou falar sobre os olhinhos e os focinhos de segurança que eu mais utilizo, tá? Aqui na Bubalu, eu uso muito esses tamanhos que eu vou citar. Para começar, esse aqui é o 7mm, bem pequenininho, coloco nos meus bichinhos menores. O mais usado disparado, se você precisa escolher um tamanho para começar e não quer adquirir todos de uma vez, adquira o 9mm. É geralmente esse que eu mais uso. O 11mm, opa, peraí. O 11mm eu uso quando eu quero fazer um bichinho menor, porém mais olhudo. Mas eu não uso tanto o 11, tá? Apesar de usar, eu não uso tanto. E para os meus bichinhos maiores, exemplo, bichinhos do tamanho G, eu sempre coloco 15mm. Então esses são os 4 tamanhos que eu mais gosto de usar, que eu tenho sempre aqui comigo. Em relação ao focinho, eu uso o focinho de 10mm, tá? 1 centímetro. E o de 20mm, 2 centímetros. São esses que eu mais uso, todos com as suas respectivas travinhas de segurança, tá? São essas travas que travam os nossos olhinhos, a gente coloca aqui, assim. E faz um clack, que trava, e essa travinha não volta mais, tá? Aqui, ó. Aqui na prática, eu vou travar um olhinho, tá? Sem ser em um trabalho, mas exatamente assim no trabalho que a gente trava. A gente coloca o nosso olhinho e a nossa travinha aqui, assim, como eu já mostrei, tá? E o que eu faço? Eu faço isso aqui, ó.
Esperar focar. Focou. Cleque. Dependendo da espessura da sua peça, vai fazer apenas um cleque. Aqui fez 2 cleques, tá? Então é assim que a gente coloca as travinhas do nosso olhinho. Essa trava, ela não volta mais, ela não sai daqui. Então por isso que ela é chamada de segurança, ó, ela não volta. E agora explicando na prática, em uma peça eu peguei aqui um retalhozinho, que eu não vou usar mais, tá? E vou colocar o meu olho aqui na minha peça. Introduzir no meio de um pontinho, tá? Ó, coloquei o meu olho. Deixa eu dar o foco. Aí. Ó. E agora eu vou pegar a minha travinha. Colocar. E vou fazer o cleque. Ó, tá vendo? Nosso olhinho está travado. Ele não volta mais. E assim. Então, todos esses materiais que eu citei anteriormente são os que eu julgo necessário para confecção de amigurumi, mas lembrando que você não necessariamente precisa adquirir todos de uma só vez, e que eu coloco em todas as minhas receitas todos os materiais que a gente vai utilizar para reproduzir elas. Então, se ficou alguma dúvida, qualquer dúvida, deixa aqui embaixo que eu vou fazer o máximo para responder o quanto antes, e espero de coração que você tenha gostado.